Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno, falar um pouco sobre o nosso confronto de amanhã, uma decisão contra o Goiás. Goiás esse que não ganhou fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui as atualizações aí de possíveis reforços do Vasco, é muito blá blá blá, e o Vasco não traz reforço, porque sinceramente não dá para considerar nem o Serginho e nem o Maicon, que está bem adiantado como reforços. E trazer aqui também um papo do Mano, jornalista lá da SBT, né, Esportes, comentando um pouco sobre a situação do Corinthians. Segundo ele, do Santos para baixo na tabela de classificação é briga de bêbado, e aí eu quero trazer essa resenha porque o Vasco tá nessa briga de bêbado ali na zona de rebaixamento, a 3 pontos do time dele, do Corinthians. Então uma resenha pra gente trocar uma ideia aqui. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira PagBet, que tá fechada com o canal Vasco em Família, e tem um recado pra você. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado aí da PagBet, parceira do canal Vasco em Família. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Como foi dito aí, com apenas R$1 você já pode fazer a sua fezinha. Clicando aqui no link você vai fazer o seu cadastro muito rápido, não tem burocracia nenhuma. Eles têm um suporte também humanizado 24 horas por dia para tirar qualquer dúvida que você tiver, família vascaína. Então é o seguinte: Thiago, mas eu jogo em outra casa de apostas. Chegou o momento de conhecer a PagBet. Se você não conhece esse mercado, como eu sempre gosto de dizer aqui, com muita responsabilidade, clica no link, faz o seu cadastro. Com apenas R$1 você já pode começar aí a jogar na PagBet, que é a parceira do canal Vasco em Família. Vou até dar uma dica hoje, que eu já fiz aqui a minha fezinha, ó. Marquei 1,5 gols nos jogos Fluminense, Atlético e Bahia e Palmeiras. E nos jogos São Paulo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza, eu marquei saindo pelo menos ali meio gol. 1 gol, família vascaína, tá dando uma odd boa. Vamos começar aqui o nosso vídeo e falar dessa decisão no jogo de amanhã, né, contra o Goiás. Né? Goiás que nesse momento tá com 8 pontos, o Vasco ganhando do Goiás chega a 9. Dá para dizer que o Vasco vai respirar? Não, mas uma vitória é interessante para o Vasco voltar a ter confiança, os jogadores performarem melhor aí, porque são decisões que o Vasco vai ter nessa sequência. É uma sequência muito importante, porque o Vasco pega Goiás, pega Cuiabá, tem um jogo no Rio que é um clássico, né, contra o Botafogo, que tá voando lá na grama sintética no Engenhão. Depois tem jogos importantes contra Cruzeiro, América. Então é uma sequência que o Vasco tem que pontuar para não chegar aí tão pressionado no segundo turno. E aí a gente pega aqui a campanha do Goiás fora de casa, né? E aí Vascão não vai me aprontar não, né? O Goiás jogou contra o Atlético Paranaense e perdeu por 2-0. Internacional perdeu por 1-0. Flamengo perdeu por 2-0 contra o Bahia. Foi um jogo ali de 1-1 e também perdeu para o São Paulo por 2-1. Então é um time que tem dificuldades fora de casa, tem dificuldades de marcar gols e também é um time que sofre muitos gols. Em termos de comparação, o Goiás fez 9 gols no Campeonato Brasileiro, o Vasco fez 10. O Goiás sofreu 18 gols e o Vasco sofreu 19, família vascaína. Ou seja, é um time aí que sim, por mais que o Vasco viva um péssimo momento em atuações e na tabela, o Vasco tem que ganhar de qualquer jeito esse jogo contra o Goiás. E aí é aquela pressão que o Maurício Barbieri vem sofrendo. Se não ganhar, se empatar, provavelmente no jogo contra o Cuiabá, o Vasco vai ter um outro profissional sentado ali no banco de reservas. Ó, o Goiás vai ter uma estreia, né, no banco de reservas, né? O treinador português Armando Evangelista vem de um bom trabalho lá no Campeonato Português, no Arouca, né? Foi o 5º colocado, um time de menor expressão, mesmo assim fez um grande trabalho, e eu acho que o Vasco tem que sobressair em cima do Goiás também sobre isso, né? O Barbieri conhece muito aqui o seu elenco, o futebol brasileiro, e com certeza o cara estava lá focado no trabalho no Campeonato Português, no seu time, e conhece pouco do time do Goiás. É mais um ponto aí pra gente sobressair no jogo de amanhã. Mas ele falou sobre esse momento do Goiás não conquistar vitórias fora de casa, falou também do retrospecto, né, que o Goiás tem aí negativo contra o Vasco, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar.
Bom dia, Armando. Bom dia. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. No Brasileirão, Goiás ainda não venceu fora de casa. E os seus 2 primeiros jogos à frente da equipe serão justamente pelo Brasileiro fora de casa. Isso aumenta a sua expectativa para essa estreia e se isso te deixa ainda mais pressionado? Não, pressionado não. Pressionado não. Acima de tudo, com um desafio que poderia ser de outra forma, como é óbvio. Estamos a falar numa estreia com 3 jogos fora de casa. Estamos a falar com uma estreia contra um adversário que nos últimos 18 jogos, salvo erro, o Goiás conseguiu vencer 2 em casa do Vasco. E isso só por si só demonstra a dificuldade que vai ser. Mas isso são contingências do calendário. Não podemos fazer nada em relação a isso. Por isso é preparar o time o melhor possível, motivá-lo, e procurar dar uma resposta, porque queremos sair desta zona desconfortável onde estamos. Importante pontuar fora, importante ganhar fora, ainda não o conseguimos fazer. Por isso temos aqui oportunidade para isso mesmo. Se não o fizemos ainda no Brasileirão este ano, vamos ter agora aqui 2 oportunidades para o fazer. E é focados nisso e dessa forma que estamos a olhar para estes 2 jogos fora de casa. Tá aí a palavra do treinador, do novo treinador do Goiás, que vai estrear contra o nosso Vascão. Cara, é um jogo difícil, não tem jogo fácil nesse campeonato brasileiro, principalmente dentro de casa, né, que o Vasco ainda não venceu. O Vasco é o pior mandante do campeonato brasileiro. E aí, se o Vasco manter aquelas atuações que a gente viu contra a Bahia, contra Santos, esquece, o Vasco não vai ter chance aí de ganhar. Agora, se manter a evolução ali da partida, principalmente ofensiva, que eu achei, na minha opinião, a melhor do Vasco nesse campeonato brasileiro, com algumas alternativas, troca de passe, movimentação, acho que o Ryan agregou demais nesse time, a ultrapassagem do Puma, do Piton, algumas alternativas dessas, e continuar evoluindo, o Vasco tem sim chance de ganhar do Goiás, e parar de sofrer gols bobos. A gente pode sim somar os 3 pontos. É fundamental ganhar do Goiás, ganhar do Cuiabá, mas precisa começar amanhã, né, ganhando do Goiás, família vascaína. Agora vamos trazer aqui a resenha do Mano, né, jornalista lá do SBT Esportes, porque eu venho falando aqui, cara, o Vasco não tem time para ficar aonde tá, ali na 19ª colocação, e muita gente discorda de mim. A galera fala aqui, ó, já comparei o Vasco com o time do Corinthians, e a galera comenta, não, o Corinthians é bem melhor que a gente, mas não é a visão dos torcedores do Corinthians, né? Então vamos trazer essa opinião aqui do Mano pra gente acrescentar no nosso debate. Se liga só. É um clima realmente aí de preocupação. O time do Corinthians hoje, ele é mal treinado, o time do Corinthians ele tem um preparo físico que deixa muito a desejar, e o time do Corinthians está sem confiança. É uma receita pronta para time grande, pensado às vezes aí no que vai no decorrer do campeonato aí para brigar para não cair. O Corinthians ele tem um elenco mais qualificado do que tinha ali em 2007. É fato, é evidente. Se a gente pegar os nomes e comparar, é claro que sim. Porém, em 2007, na 10ª rodada, Theo, o Corinthians tinha mais pontos do que tem hoje. Então, há de se preocupar sim. E o Luxemburgo ficou com aquele papo, depois aí quis desconversar. Olha, 3 competições em paralelo. Pro Corinthians é extremamente complicado, Theo. O Corinthians ele não teve uma pré-temporada adequada no começo do ano, em janeiro, e isso está refletindo agora. O time do Corinthians, talvez, dentro do Campeonato Brasileiro, seja o pior time na questão física. E todo mundo sabe que quando o time grande ocupa ali um lugar na zona de rebaixamento ou próximo a ela, cara, o jogador fica sem confiança, nada dá certo, tudo que ele tenta dá errado, aí aquele mais pipoqueiro se esconde do jogo. E, cara, vou te falar, Theo, vai pegar um Santos aí que hoje, pra mim, é confronto direto, porque do Santos pra baixo no Campeonato Brasileiro é briga de bêbado. É briga de bêbado. Todo mundo é o mesmo nível. Todo mundo é o mesmo nível. Todo mundo apanha, todo mundo bate. Exato, ninguém se defende. É cadeira voando, soco pra lá, soco pra cá, ninguém acerta ninguém. É briga de bêbado. Tá aí, né? Se você pegar, trocar o nome ali de Corinthians pra Vasco, eu acho que é um comentário que muita gente, muito torcedor do Vasco vai concordar, né? Os pontos, ó, ele falou aí do Corinthians mal treinado, mal fisicamente, ele comparou aí também, né, que o Corinthians nesse momento tem uma menor pontuação de que quando foi rebaixado, né? E ele fala que o elenco é melhor do que o time do Corinthians, né, em 2007 quando foi rebaixado. E eu acho também que o elenco do Vasco é melhor que todos os times do Vasco que foram rebaixados. Nesse momento eu acho o elenco do Vasco mais qualificado, apesar de ter ali alguns jogadores jovens, né, família vascaína. O que a gente pode tirar aqui desse comentário que eu venho falando, eu acho que do Santos pra baixo, eu posso até colocar do Cruzeiro pra baixo, cara, do São Paulo pra baixo, eu acho que são times que podem oscilar e brigar também ali com a gente pra não cair. É porque o Vasco é mal treinado. É mal treinado, essa é uma opinião minha. Então, o que vai fazer o Vasco mudar de fato em relação a tudo isso que o Mano falou, dessa briga de bêbado ali na parte de baixo, na tabela, cara,
é o trabalho do treinador e os reforços. Os reforços vão ser fundamentais para o Vasco dar um salto técnico e sair ali daquela zona incômoda, né, família vascaína, porque hoje o que acontece no Vasco com Maurício Barbieri e o atual elenco do Vasco, é difícil você imaginar que o Vasco vai sair dessa situação. Por mais que mostrou alguma evolução na parte na frente, ofensiva ali contra o Internacional, não dá para todo jogo com 15, 17 minutos você já perdeu a partida. Já perdeu. Contra o Flamengo foi desse jeito, o Vasco já estava ali com 3-0, contra o Internacional, 17 minutos, 2-0, isso não pode acontecer. Ou seja, o Vasco vai ter que buscar um caminho, uma mudança de treinador ou reforçar muito esse elenco. E pelos nomes que estão surgindo nesse momento, eu não sei se esse vai ser o caminho, família vascaína. E aí a gente fecha o nosso vídeo falando aí dos possíveis reforços do Vasco, né? Quero começar aqui falando sobre o Lianco. Essa é a última informação no dia de ontem do Vene Casagrande, tá na tela para vocês, ó. O Vasco fará uma nova oferta por Lianco. Paulo Brax se reuniu por telefone com os empresários do jogador e avisou que até sexta-feira fará uma nova oferta para tentar ter o zagueiro visto como prioridade pela diretoria Cruz Maltina. E aí surge uma informação no dia de hoje do Atenção Vascaínos, que está na tela para vocês também, que Lianco dificilmente virá para o Vasco. E aí é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque o Lianco era uma prioridade, um jogador para chegar e ser titular. O Vasco tem sérios problemas defensivos, né? Bambu muito mal, Miranda, o Capasso oscilando, tanto que nesse jogo contra o Goiás aí vai ter a estreia do jovem jogador, do jovem zagueiro Lincoln, né, a família Vasca. Então, se o Lianco não chegar, o reforço que o Vasco está tentando aí é o Maicon. E, cara, não é reforço, não é reforço. Não dá pra dizer que nem é uma aposta. O Maicon era muito criticado, o Maicon era a quarta, quinta opção do Santos. Então, se o Lianco não chegar, realmente é uma preocupação muito grande, por mais que aqui no Atenção Vascaínos falam que o Vasco já tem um plano B, caso essa negociação com o Lianco não vá à frente. Temos aqui também informação do Vene Casagrande, no dia de ontem, sobre o volante Fernando, né? Ele comentou primeiramente que o Sevilha, né, os atuais donos lá, mandatários do Sevilha, não gostou da maneira que o Paulo Brax conduziu essa negociação, entrando em contato primeiro com o jogador. O Vene usou aqui o termo seduzir, né, o jogador. E aqui, cara, por mais que a gente critique o Paulo Brax e tudo mais, eu acho que ele não errou, porque eu trouxe aqui uma entrevista um tempo atrás do Fernando, e ele não via, né, com bons olhos voltar ao futebol brasileiro, porque ele tem família, tem filhos, e lá fora, né, tem mais estrutura, mais segurança e tudo mais. Então eu acho que esse contato com o jogador é muito por causa disso, para saber se ele tem interesse, se ele tem mais um ano de contrato, se tem sim aqui vontade de voltar ao futebol brasileiro. Fernando deu o ok, né, e aí o Paulo Brax vai conversar aí com o Sevilha. E a segunda informação é a seguinte, está na tela para vocês, ó. O volante Fernando teve mais uma reunião com o Brax e deixou claro o que deseja para sair do Sevilha e topar o projeto vascaíno. Pelo menos 2 anos de contrato, salário na base do que recebe atualmente no Sevilha, e que tudo seja acertado antes com o time espanhol, pois o atleta entende que é preciso respeitar o clube que lhe trata como o ídolo, né, família Vasco? Então chama a atenção aqui o tempo de contrato que ele quer, né, de 2 anos, e o salário na base que ele ganha no Sevilha. E aí você acha, será que a 777 vai liberar isso? É uma dúvida muito grande que eu tenho nesse sentido, quase uma certeza que não vai liberar. Mas as informações dão aí, né, que eles vão ter uma reunião, o Brax, o Luiz Melo, o Abel Braga, vai colocar isso na mesa, que o Vasco precisa de jogadores experientes nesse momento. E a gente já puxa aqui o gancho para falar do Medel, né, que também é um volante muito experiente aí, chileno, 35 anos, vem jogando lá no Bolonha, na Itália. No ano passado teve mais jogos como titular, esse teve 17 jogos como titular, 12 jogos ele entrou no decorrer do jogo, então vem atuando bastante lá no futebol italiano, que é um futebol também competitivo. E aqui, para finalizar, uma informação do O Globo: o Vasco ofereceu um contrato de 18 meses, né, para o Medel, que teve aí conversas, né, com jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro e no Rio de Janeiro, que é o Vidal e o Pulgar, e aí parece que ele está assim animado de vir aqui morar no Rio de Janeiro e jogar no nosso Vascão, família vascaína. Já comentei um pouco sobre o Medel ontem.
né, um primeiro volante, um jogador que pode fazer o terceiro zagueiro. Me preocupa porque eu não acompanho o futebol italiano, não sei se fisicamente ele tá bem, e aí o meu medo é que o meio campo com Medel, Jair, o Vasco fique um pouco lento nesse setor aí de marcação, família vascaína, mas essas são as atualizações aí dos reforços do Vasco. Próximo mesmo é o Serginho que fez exames médicos e o Maicon que deve acertar aí nos próximos dias. Então, esses dois, na minha visão, não são reforços. Serginho é uma aposta e o Maicon é uma burrice. Vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.